Lições Bíblicas. Comprometidos com a Palavra de Deus. A paz do Senhor. Nesta semana, em nosso resumo da lição 8, vamos estudar sobre comprometidos com a Palavra de Deus, a autoridade da Bíblia, zelo pela doutrina, cuidado quanto aos modismos. Quer saber mais sobre este importante assunto? Fique conosco. Então, nesta lição 8, vamos falar sobre comprometidos com a Palavra de Deus. Bem-aventurados os que ouvem a Palavra de Deus e aguardam. A autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus. Isto por si só encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. Comprometidos com a Palavra de Deus. A palavra comprometido já diz honrar seus compromissos. Uma pessoa que está comprometida é uma pessoa que honra os seus compromissos. Quer dizer, em outras palavras, ela tem responsabilidade. E essa responsabilidade é inseparável do comprometimento. Então, esse comprometimento é aquela responsabilidade de se ler a Bíblia todos os dias, de meditar, de estudar nela. Nós vamos ver nessa lição que nós devemos ler a Bíblia para ser sábio, crer na Bíblia para ser salvo e praticar a Bíblia para ser santo. E nós temos algumas dicas, alguns passos interessantes para o sucesso da leitura da palavra. O primeiro, nós precisamos ler a Bíblia conhecendo o seu autor. É fato que não adianta nós estarmos na igreja há 5, 10, 20 anos ou mais e não conhecermos o autor da Bíblia. Então precisamos ter uma intimidade contínua com ele. Então aqui vai entrar as duas coisas, a leitura da Bíblia e a oração. Uma intimidade diária com Deus. Então, ler a Bíblia conhecendo o seu autor. Ninguém melhor do que um autor para explicar a respeito do seu livro. Então, o nosso manual é a Bíblia e Deus, o autor, ele nos explica como nós funcionamos, como é que tem que ser, como é a sua vontade. Então, nós vamos ficar sabendo através da Bíblia. Então, ler a Bíblia conhecendo o seu autor, ler a Bíblia diariamente, tem uma riqueza imensurável em ler a palavra todos os dias, mesmo que no outro dia você diga, estou tão cansado, amanhã eu leio o dobro. É complicado. No outro dia, às vezes, você também não consegue ler. Então, a gente tira tempo para tantas coisas. Então, 20 minutos, dependendo da sua velocidade de leitura, né, vale a pena se ler de 20 a 30 minutos por dia. Não é tempo perdido, é tempo investido na leitura da palavra. Ler a Bíblia com a melhor atitude mental e espiritual. Você ler ela não é um dos livros mais vendidos do mundo, não. É o livro mais vendido do mundo, sim, mas a Bíblia é a palavra de Deus. É o livro que tornou-se necessário para a revelação de tudo aquilo que Deus quer revelar para nós, tudo aquilo que nós precisamos saber, tudo que Deus quis revelar para nós está na Bíblia. Ler a Bíblia em oração, devagar e meditando. Então, sempre ler ela acompanhada de oração, de meditação. Às vezes se demora para entender um versículo, até é aconselhável que quem não leu a Bíblia toda, a primeira vez que lê, você lê ela inteira sem se preocupar em entender muito bem. A primeira vez lê de Gênesis a Apocalipse, ou de Mateus até Apocalipse, e depois volta para Gênesis, do jeito que você preferir. O que importa é ler ela toda
mesmo que você não entenda muito bem. Depois, a partir da segunda vez que você recomeçar lá em Gênesis ou em Mateus, onde você começar novamente a ler, então sim, você já vai ler mais devagar, compreendendo melhor. Na terceira vez, então, você já vai entender muito melhor. Então, são dicas importantes para você ter um melhor aproveitamento da sua leitura da Bíblia. Ler ela primeiro, inteira, sem se preocupar com o tempo de leitura. Ler do início ao fim, sem se preocupar em entender muitas coisas a primeira vez. Depois, a partir da segunda, ler ela toda sem se preocupar com o tempo, sem se preocupar em entender. A partir da segunda vez, você vai entendendo melhor, e a partir da terceira vez, então, vai entender bem melhor, você já vai se ater mais a certas passagens que você vai compreender bem melhor. E há uma riqueza insondável nisso. Então, você ler a Bíblia toda tem uma riqueza, vai te ajudar bastante na tua vida espiritual. E Cristo é o centro da Bíblia, é o tema central. Nós vimos hoje que alguns crentes precisam ser mimados, né, para poder ler a Bíblia, né? E Jesus é tratado muitas vezes como um mero coadjuvante e não como protagonista da Bíblia, né? E sabemos que o tema central dela é o Senhor Jesus. Então nós vimos nela, na Bíblia, preparação, manifestação, explanação e consumação. Tudo isso nós vimos na Bíblia e é o que nós estamos estudando hoje na lição 8, comprometidos com a Palavra de Deus. Você está comprometido com a Palavra de Deus? Nós herdamos dos reformadores a sola Escritura, somente a Escritura. Então nós vimos que os católicos têm a Bíblia e a tradição. As Testemunhas de Jeová têm a tradução do Novo Mundo e mais a revista Sentinela. Os Mormons têm a Bíblia e mais o livro de Mormons. E por aí vai. As religiões têm a Bíblia e mais alguma coisa. E algumas delas até dão mais valor a algum outro livro paralelo à Bíblia do que a própria Bíblia. E nós vimos que a palavra final sempre é da Bíblia. Ela é a nossa regra de fé e prática. Nós vimos a autoridade da Bíblia. Por ser um livro que vem diretamente de Deus, por si só já tem autoridade. Os pentecostais ainda são vistos por alguns não pentecostais e cessacionistas como um movimento que baseia suas crenças e práticas nas emoções e ensina a crença do cânon aberto. Cânon aberto é como se as escrituras estivessem abertas ainda para se colocar mais alguma coisa na Bíblia, como se o que tivesse sido revelado até agora, os 27 livros do Novo Testamento, os 39 do Antigo, formando o cânon sagrado dos 66 livros da Bíblia, não estivesse ainda, não fosse o suficiente, como se alguém tivesse ainda que acrescentar alguma coisa, ou como se Deus não tivesse revelado tudo e ainda deixasse o cânon aberto para acrescentar alguma outra coisa. E nós cremos no cânon fechado a partir dos apóstolos. Então foi feito criteriosamente um estudo a respeito dos livros, dos pergaminhos, quando foram escritos. Nós sabemos ainda antes da invenção do papel, não era como temos hoje, essa facilidade de carregar a Bíblia por onde nós quisermos, até no celular tem a Bíblia, várias versões, Bíblia para todos os gostos. Então, na época, foi analisado detidamente cada pergaminho, cada rolo, né, contendo. Nós sabemos que cada rolo era um livro da Bíblia. Não dava-se para carregar uma pessoa só 2, 3 livros da Bíblia, porque era rolo e muito grande, muito dispendioso. Enfim,
É a história da Bíblia, que já é uma outra parte que ocuparia um bom tempo aqui para nós meditar. Mas nós temos hoje o cânon fechado da Bíblia, sabendo-se que de Gênesis a Apocalipse, nós temos a revelação para a salvação do homem, a revelação completa, a revelação daquilo que nós precisamos para a salvação, justificação, adoção, todos os elementos que envolvem a salvação, a redenção, enfim, tudo que Deus quis revelar para o homem está registrado na Bíblia. Então nós cremos no cânon fechado da palavra desde os apóstolos. Então fechou-se ali com os apóstolos e está concluída a revelação, está todo ali. Então não adianta outros querer agora dizer que tem uma revelação nova. O próprio apóstolo Paulo, quando ele disse que mesmo que vier um anjo do céu pregando outro evangelho, então seja anátema, às vezes as pessoas confundem, mas como que o apóstolo Paulo está dizendo que mesmo que desça um anjo do céu pregando a palavra, a gente vai considerar isso anátema, a gente não vai crer, né? Se é um anjo do céu vier, é capaz que eu não vou crer. O contexto da mensagem de Paulo está dizendo o seguinte, mesmo que desça um anjo do céu pregando outro evangelho, a não ser aquele que eu vos tenho falado, os demais apóstolos têm falado, está no cânon sagrado, está no que já está registrado, porque quando Paulo falou isso ainda não estava completo o cânon, tanto que as próprias palavras de Paulo ainda haveria de ser colocadas ali no cânon sagrado. Mas até então, tudo que os apóstolos, escritores dos livros já escritos da Bíblia, se viesse um anjo, falasse alguma coisa diferente, alguma coisa que contradizesse, então seria anátema. Então esse é o sentido da palavra. Então o cânon está fechado. Pode descer quem quiser, de onde quiser descer, falando um outro evangelho, alguma coisa diferente, uma revelação como Deus dizendo, não, naquela época aconteceu desta forma, mas agora, na atualidade, vai ser desta forma que vai acontecer, como nós vamos ver mais adiante na lição. E também nós não somos deístas. Deístas aqueles que creem que Deus fez o homem e largou para a sua própria sorte e que não está mais com o homem, não está nem aí com o homem. Então nós não somos deístas, não acreditamos. Pelo contrário, nós somos teístas. Nós acreditamos num único Deus e que Ele é presente em nossa vida, como disse em lições passadas. Ele é imanente, Ele se preocupa conosco, Ele está conosco, Ele gosta de conversar conosco, gosta que conversemos com Ele gosta da nossa companhia, Ele gosta de se achegar a nós e gosta que nós se acheguemos a Ele. Então esse é um Deus de relações com o homem. Para isso Ele providenciou a salvação de nossas almas. Zelo pela doutrina. O zelo pela doutrina tem ligações com a apologética cristã. Desde muito cedo na história, a Igreja percebeu que a Bíblia precisa ser interpretada para que os crentes conheçam melhor o pensamento bíblico e a doutrina da Igreja. Os credos e as confissões de fé são documentos produzidos pelas igrejas com esse propósito. Ensino ou instrução. Quando o texto sagrado expressa e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isto quer dizer que os discípulos, eles continuavam, eles perseveravam naquilo que eles aprenderam dos apóstolos, naquilo que os apóstolos ensinavam a respeito da palavra de Deus. Então, os discípulos permaneciam neste ensino. No caso, a palavra doutrina significa ensino ou instrução. E estamos se referindo aos estudos bíblicos, ao ensino da palavra de Deus. Nós vimos a credibilidade da Bíblia quando nós vimos a sua história, a sua escrita, entre 1400 a 1600 anos para ser totalmente escrita por cerca de 40 autores nos mais diversos países, localidades,
pessoas dos mais diferentes níveis, desde médicos, exegetas, pescadores. Então nós vimos pessoas muito diferentes umas das outras, algumas das vezes até uma não sabendo que a outra, lá em outra localidade bem diferente, estava escrevendo também sobre o mesmo assunto, e sem desfocar um assunto do outro, em épocas diferentes, pessoas diferentes, escrevendo a mesma mensagem. Então isso só pode ser coisa de Deus, né? Cerca de 40 autores diferentes, nós vimos ali uma unidade nos assuntos. Claro que não vamos ser hipócritas. Alguém diz que há erros na Bíblia. Pode haver aparentes erros, mas não erros. A Bíblia é inerrante, ela não contém erros. Pode haver algum erro de copistas, né? Algum erro de copistas na hora da tradução. Isto sim pode acontecer, mas em si a palavra de Deus ela é inerrante, não contém erros, que é a palavra de Deus, isto que torna ela a credibilidade da palavra de Deus, a credibilidade da Bíblia, né? E a própria palavra Bíblia nós não vamos encontrar na Bíblia, né? Significa um conjunto de livros, que na época em que começou a ser escrita, então não existia papel, não existia nada que se pudesse escrever de uma maneira como hoje temos. Então era rolos que eram emendados uns nos outros, né? E tamanhos diferentes. Às vezes uma só pessoa não conseguiria levar 2 rolos, e cada rolo era um livro. Então, como disse no início, seria parte para uma outra aula de bibliologia, então que nós vamos deixar para uma outra ocasião, porque aqui nós vamos ficar só com o tema central desta lição, que é comprometidos com a palavra de Deus. Você está comprometido com a palavra de Deus? Você tem lido a palavra de Deus diariamente? Há uma riqueza insondável, há uma riqueza muito grande. Dedique pelo menos algum tempo. Quem sabe deixe de lado outras coisas que você tem feito, né? E dedique mais tempo, um tempinho de 20 a 30 minutos por dia. Então você consegue ler uns 3 capítulos da Bíblia por dia. Em um ano você consegue ler a Bíblia toda. E para quem não leu a Bíblia toda ainda, depois de ler uma vez, já se torna mais fácil a compreensão dos assuntos, que às vezes tem temas difíceis. Claro que tem temas ali que parece, o próprio apóstolo Paulo falou a respeito, dizendo que tem coisas ali, parece que são incompreensíveis, e claro, então tem temas que você tem que ir para a oração, você tem que ler, reler, ler o contexto. E uma coisa simples mesmo, mas que muitas vezes nós não fizemos ao ler a palavra, é observar a pontuação. Uma coisa que bem simples de se falar, mas é incrível como uma vírgula pode mudar o sentido de uma palavra, não só na Bíblia, em qualquer livro que nós formos ler, uma vírgula, um ponto, pode mudar o sentido total daquele assunto e dar um outro sentido. Então, por isso, a importância gramatical durante a leitura da palavra. Necessário também um bom dicionário bíblico para se ter noção daquela palavra, se puder ter mais de uma versão, a Almeida Revista Corrigida, a Almeida Revista e Atualizada, para se ter as diferenças de linguagem. É a mesma palavra, mas dita de uma forma diferente. Então, se tem uma ideia melhor desta palavra tão rica, tão linda, tão transformadora para com as nossas vidas, que é a palavra de Deus. Chamada de Sagradas Escrituras, Sagradas Letras, enfim, há uma infinidade. E ainda mais, sabemos que o poder da Bíblia não está nela em si,
deixar ela aberta no Salmo 91, no Salmo 23, lá na entrada da sala, na estante da sala, ou em qualquer lugar que seja, deixar ela aberta lá no Salmo ou em qualquer outro livro, o poder dela não está ali. O poder dela está em você ler e praticar, para que o Espírito Santo fale com você, revele a vontade de Deus, e assim a Bíblia se cumprir, a palavra de Deus, a vontade de Deus, você conhecer a vontade de Deus através da Bíblia, do que nela está registrado. Então o poder da Bíblia, o poder da palavra, está em você ler, meditar e assim conhecer a vontade de Deus para com a sua vida. Nesse sentido, então, a Bíblia funciona em nossas vidas. Cuidado quanto aos modismos. Quem não se lembra da unção do caicai? Quem não se lembra daqueles modismos, que a palavra modismo já dá a entender do que está na moda, do que é momentâneo, do que é atual, do momento atual, do dente de ouro, né? As pessoas já iam meio que de boca aberta para a igreja lá, para ver se tinha recebido um dente de ouro. Enfim, tantos modismos que já aconteceram. Então, é de caráter efêmero, passageiro, e o sopro santo, febre dos anjos, né? Febre dos anjos também foi outra, né? Tem um anjo aqui, tem um anjo ali, tem um anjo lá. No final do culto alguém dizia, não, olha, Deus vai colocar 2 anjos para cada crente para acompanhar até em casa, né? E aqui na hora do culto diziam, né, tem um anjo aqui no altar, eu sinto que tem um anjo aqui no altar, tem um anjo no meio da igreja, tem um outro anjo lá na porta, né? Então, claro que nós acreditamos nos anjos como ministros de Deus, é claro, não estamos aqui dizendo que os anjos de Deus não são ministros de Deus a serviço do reino de Deus. Mas precisamos ler mais Bíblia. Porque a própria Bíblia diz que um só anjo, ele matou 185 mil soldados. Não foi 185 mil pessoas qualquer, despreparadas para a guerra. Foram 185 mil soldados, pessoas preparadas para a guerra, pessoa com capacete, pessoas com espada, pessoa com escudo. Enfim, pessoas preparadas para a guerra, mas eram inimigos do povo de Deus. Então, um anjo só matou 185 mil soldados. Então, será que precisaria 2 anjos do lado de um crente, um de um lado e outro do outro lado, na igreja, por maior que seja a igreja, ter um no altar, outro no meio da igreja, outro lá na porta, né? Então nós precisamos ler mais Bíblia para entender até que ponto Deus outorga o poder para cada anjo, né? Então outros dizer, né? Deus pode enviar uma legião de anjos para guardar o crente, né? Precisamos ler mais a palavra e conhecer melhor. Então são práticas e abusos, e onde estão agora? Ainda bem que passou esse modismo e tomara que não volte. E para quem conhece a palavra, né, sabe que o próprio Deus está no comando, o próprio Deus se manifesta quando há necessidade, Ele envia sim um anjo para nos ajudar, para nos salvar de um problema, e muitas das vezes nós não vimos o anjo, não ficamos sabendo que foi um anjo enviado por Deus. Outras vezes até nas teofanias, como também estudamos em lições passadas, em teofanias o próprio Jesus se manifestando ali no Velho Testamento, procura apresentar-te a Deus aprovado. Então isto significa uma qualificação que vem do Espírito Santo de Deus, apresentar-se a Deus aprovado, quer dizer, disponível, testado, aprovado e também reconhecido pela igreja. Então uma pessoa que está aprovada, uma pessoa que está diante de Deus, uma pessoa que está procurando viver de acordo com aquilo que é a vontade de Deus,
se torna uma pessoa aprovada, está dentro de todo o contexto bíblico. Como obreiro que não tem de que se envergonhar. Então o obreiro está falando de obra. Pode ser os irmãos, pode ser as irmãs que trabalham na obra. Então o obreiro é a obra. Então todo aquele que trabalha na obra do Senhor, então nesse sentido literal mesmo, né? Obreiro vem de obra. Então está fazendo a obra de Deus, não tem de que se envergonhar. Uma pessoa que não tem de que se envergonhar é uma pessoa caprichosa, uma pessoa dedicada, uma pessoa que procura fazer da melhor maneira possível aquilo que lhe foi outorgado. Quando nós lemos antes, por exemplo, um pouquinho antes, procura apresentar-te a Deus aprovado, a própria palavra procura, ela já vem assim de uma maneira nos dizendo como que se dedica, procura. Então, dedique-se, faça todo o possível para te apresentar a Deus aprovado, que haja um esforço e uma dedicação. E depois, como um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então aqui vem outra parte que muitas vezes, muitos até fogem, né? Que maneja bem a palavra da verdade, nos dá uma ideia de intimidade com a palavra. Então, intimidade com a palavra nos dá a ideia de ler a Bíblia todos os dias, como falamos no início desse vídeo. Ler a palavra todos os dias, ler a Bíblia toda, ler ela com uma atitude mental e espiritual, sabendo-se que é o livro de Deus. Enfim, que maneja bem a palavra da verdade. Nós vimos muitos aí distorcendo a palavra, querendo dar a sua própria interpretação, muitos fazendo aquela exegese, não a exegese, fazendo ao contrário, dando a sua própria interpretação, dando o seu parecer à palavra. E nós sabemos que tem que fazer ao contrário, tem que fazer uma exegese. O que é isso? Extrair da Bíblia aquilo que o texto realmente quer dizer, extrair dele o real, o que o autor quis dizer, não o que nós imaginamos que foi. Este sim é o obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Isso pode se dizer a respeito da leitura, de um curso teológico, a respeito de uma dedicação no sentido de se aprender melhor. Quem tem possibilidade de fazer um seminário da palavra, né? Então há tantas maneiras de se manejar bem a palavra da verdade. Então, você que está assistindo esse vídeo aqui no canal da Redescoberta, se você ainda não tinha uma familiaridade com a Bíblia, a partir de hoje eu te convido para que tenha. Comece aí com 3 capítulos por dia, 20 minutos por dia, depende da sua velocidade de leitura, né? Às vezes é só deixar de fazer outras coisas que a gente estava fazendo, que não tem tanta importância assim no dia a dia. A palavra de Deus tem muito mais importância, pois vai nos levar para a vida eterna. E enquanto isto não acontece, aqui nos dá uma vida bem melhor, uma vida de paz, uma vida de santificação e uma vida de certeza de salvação. O relógio da Redescoberta da Palavra já está nos mandando parar, porque já fizemos um resumo da lição 8, comprometidos com a Palavra de Deus. Muito obrigado a você que esteve com a gente aí durante esses minutos. E o convite para que na semana que vem a gente esteja juntos novamente para estudar a lição 9, Vivendo o Fervor Espiritual. Não deixe sua Bíblia em casa, ela é a sua espada para lutar contra o mal. Lutar contra o mal. Por onde quer que você esteja, em casa, no trabalho ou na igreja, não pode esquecer que a Bíblia é poder. Ela tem 66 calibres de fogo, e do princípio ao fim a Bíblia não nega fogo. Nunca se envergonhe da Bíblia carregar, ela é a arma pra você guerrear. Não
Bíblia